Passado tivemos aqui nosso irmão querido Gustavo Zanota, ministrou uma palavra sobre nós, muito abençoada, muito poderosa, falando sobre uma geração profética, uma geração que é uma geração que prepara o caminho, amém? Amém ou não amém? Uma geração que prepara o caminho do Senhor, uma geração que pode ser colocada como os amigos do noivo, aquelas que pavimentam um caminho para que possamos declarar Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Uma geração que entende a necessidade de preparar a noiva para esse dia, né? E a gente precisa ter uma sensibilidade de perceber, né, os movimentos do Espírito Santo nisso, e entender e ter essa percepção. Na quinta-feira passada, né, eu juntei aqui os líderes, e debaixo também de uma palavra que o Senhor ministrou meu coração, e de forma clara o Senhor falou: ó, você tem que ministrar essa palavra sobre os líderes, sobre a vida deles. E a palavra foi sobre destino profético. E desde então eu percebi que o Senhor está falando conosco sobre isso, né? Querendo nos descortinar algumas coisas, nos fazer entender outras, e perceber que nós estamos em um tempo muito profético. Alguém tem dúvida disso aqui, não? Sim ou não? Estamos num tempo profético, sim ou não? E nós precisamos estar apercebidos disso. Nós não podemos ficar como quem alienados a esse momento que nós estamos vivendo. Infelizmente, ainda nos vem um pouco dessa percepção, que parece que tem muitas pessoas que não estão antenadas, né? Não estão tendo esse discernimento desse tempo como um tempo muito profético. E debaixo de um tempo profético, não há como nós não deixarmos de nos mover de forma profética. Um tempo profético, ele exige de nós um discernimento profético, e exige de nós que nós possamos também nos mover profeticamente. Amém? E de posse disso, o cenário que nós estamos vivendo, ele traz para nós, para aqueles que estão acompanhando, para aqueles que estão mergulhando nisso, ele nos traz o que nós podemos chamar de visão profética. A visão é a gente entender visualmente, pelos sinais, pelas coisas que estão começando a se encaixar, pelos cumprimentos, e isso nos traz um cenário. E esse cenário, ele é interpretado como uma visão. E o Senhor, ao longo da história, o Senhor sempre trouxe visões proféticas. E eu quero, essa noite, não falar especificamente apenas sobre a visão profética, que fala de algo que, porventura, ela irá acontecer. Amém? Amém ou não amém? Ela irá acontecer. Como também nós falamos a respeito de um destino profético, que é algo que vai acontecer na sua vida. Amém? Porque você também está debaixo de um destino profético. Quem recebe essa palavra? Quem está debaixo aqui de um destino profético? De algo que Deus vai cumprir na sua vida. Quem crê nisso aqui? Se você crê, então se expresse no nome de Jesus, porque eu quero declarar que você está debaixo de um destino profético.
Há um cumprimento de Deus a ser realizado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua descendência. Amém? A minha descendência é uma descendência profética. E eu não abro mão disso. Então, nós estamos debaixo dessa palavra. E precisamos ter um discernimento a esse respeito. Então, o que é que eu quero estar fazendo hoje você entender? Que a visão profética, ela precisa estar alinhada à voz profética. E eu vou dar só esse insight, porque a gente vai caminhar para que você possa entender o que é que isso quer dizer, né? Estamos em tempos difíceis, sim ou não? Estamos vivendo um tempo, eu posso dizer, muito difícil. Muito difícil. E de fato, eu percebo profeticamente que há já os indícios das primeiras contrações da parturiente. E quando a Bíblia fala sobre o princípio das dores, fala sobre isso. Que a parturiente já começou a dar sinais das primeiras contrações. Dores, estamos falando de dores. Dias de dores. Então, o mundo, ele sempre passou por tempos difíceis. Por momentos e situações difíceis. Todos eles ligados a um processo de decadência, de fato, do homem, do próprio homem. Da corrupção do homem. Do pecado do homem, da violência, das injustiças, da miséria. Tudo isso esteve presente ao longo da história. E esse ambiente difícil, esse ambiente hostil, adverso, foi nesses ambientes que Deus sempre levantou profetas. Foram nesses ambientes. Em ambientes de escravidão, de subjugar, né? Esses ambientes geraram profetas nesses ambientes difíceis e hostis. E geralmente, os profetas que se levantaram nesse cenário, eles se indignaram com aquilo que eles estavam vendo, com aquilo que eles estavam ouvindo. Eles se tornaram inquietos, eles se tornaram inconformados diante dessa situação. E eles, como profetas de Deus, começaram a provocar os céus diante daquele cenário que se apresentava diante deles. E foi assim durante toda a história. Nós vemos isso durante toda a história, né? Eu poderia aqui elencar para vocês diversas situações, mas esse é um ambiente. Esse é um ambiente onde os profetas, eles se levantam. Mas o que é que a gente pode dizer que, para que o profeta de Deus, ele se levanta? O que é que, quando se aflora e se manifesta essa inquietação profética, o que é que o profeta deseja? Ele deseja uma mudança. Amém? Sim ou não? Quem está precisando de uma mudança? O que está ao nosso redor, será que precisa de uma mudança? Sim ou não? Então, ele está desejando uma mudança, né? E mesmo não sabendo de que forma isso ocorrerá, eles pedem uma resposta do céu para a terra. Eles provocam o céu com uma resposta para a terra. Eles pedem uma intervenção de Deus sobre aquele ambiente. Então, o ambiente profético é um ambiente difícil. Não é um ambiente fácil. Não é um ambiente de conforto. É um ambiente de desconforto. Mas é um ambiente onde o profético, ele precisa entrar em operação. Então, escute bem uma coisa. Se há
um ambiente na sua vida que exige uma mudança, se há um ambiente na sua vida, na sua casa, na sua família, que precisa de que esse cenário ele possa ser transformado, porque muitas vezes o cenário tem sido um cenário de terra arrasada, um cenário de ruína, um cenário realmente de muita dificuldade. Então eu quero te dizer, é um momento do profético entrar em operação sobre a sua vida. Amém? Esse é o momento oportuno para que o profético seja ativado através de você. E eu quero te dizer que eu creio que Deus quer fazer isso na sua vida. Então, essa é para que a gente possa compreender isso. E para que a gente possa se situar no tempo que nós estamos vivendo. Então, o que é que isso acontece, né? E geralmente, quando essa situação acontece, Deus entrega para o profeta uma visão ou uma palavra que possa evidenciar uma mudança. Mas como nós estamos falando sobre uma visão, diga visão. Diga agora visão profética. E agora diga voz. Diga voz profética. Eu quero dizer que visão e voz são coisas diferentes. Uma coisa é você ter a visão profética e outra coisa é você ativar a voz profética. Eu quero aqui exercitar você e provocar você, primeiro, para que a gente possa entender que como é que uma visão ela se estabelece? Como é que uma visão ou uma imagem ela é construída? E eu quero dar exemplos aqui da própria palavra, da Bíblia. Uma visão ou uma imagem, ela se constrói a partir de duas formas. A primeira forma é através de uma palavra ou através de uma instrução. Diga instrução. Assim se constrói uma visão ou assim se constrói uma imagem. E a outra forma é através, de fato, de uma visão clara, de uma imagem que é lançada sobre você e concedida por Deus com um fim específico. Você está me entendendo? Você está compreendendo isso? Eu quero que você ainda entenda melhor isso, né? E a gente precisa ver, por exemplo, o exemplo que Deus estabeleceu com Noé. A corrupção, o pecado, a imoralidade cresceu sobre a terra e Deus tomou uma decisão. Ele disse, eu vou destruir a carne. E Deus trouxe uma palavra para Noé. Primeiro Deus encontrou graça em Noé e viu nele um homem íntegro, reto, temente ao Senhor. E Deus compartilha isso para Noé. Diz, Noé, eu vou destruir toda a carne. Então, você vai construir uma arca. E Deus libera uma palavra para Noé e disse, essa arca ela terá tantos côvados de comprimento, tantos de largura, 3 compartimentos. Você vai precisar usar madeira tal, e você vai conseguir betume. Então Deus trouxe uma palavra e Deus trouxe uma instrução. Amém? E a partir da palavra e da instrução, uma imagem foi gerada, uma visão foi gerada de Noé, a partir de toda aquela instrução. É como se eu dissesse aqui para você, começa agora a desenhar agora um quadrado com comprimento de 4 metros, cada face, e que em cima desse quadrado você vai construir uma base. Essa base ela vai ser triangular e você começa a desenhar isso.
Eu estou te dando uma palavra, mas a partir dessa palavra você está gerando um desenho, sim ou não? E esse desenho está trazendo para você o quê? Uma imagem, uma visão. Está claro isso? Então, através de uma palavra, Deus pode estabelecer uma visão. Amém? Então, essa é a maneira, muitas vezes, de Deus operacionalizar aos profetas essa imagem. Mas uma outra maneira é Deus dar uma visão de fato. Ok? Deus está mostrando e está dando uma visão aberta, uma imagem daquilo que Ele está querendo fazer ou realizar, ou de algo que estará acontecendo para o futuro. E muitas vezes, diante dessa visão e essa imagem, Ele mesmo assim, Ele vai precisar ainda trazer uma instrução ou um detalhamento. Por exemplo, Deus fala para Moisés que vai construir um tabernáculo. Então o Senhor deu uma planta para Moisés. Mas naquela planta o Senhor teve que detalhar as instruções para aquilo. E Ele detalha tudo. Você está entendendo? Então isso é a construção de algo que Deus, Ele desejou fazer e comunicou ao homem, ao profeta de Deus, para realizar. Então, qual é a conclusão que nós chegamos, né? E eu estou fazendo toda essa introdução para você compreender. Tem um sentido tudo isso. Qual é a conclusão que a gente chega? Porque, por exemplo, se o pastor chegar aqui e dizer para você, quando terminar o culto, nós vamos para um rodízio numa churrascaria. Qual é a imagem que vem logo na sua mente? Uma imagem construída logo em você. E você vê aquele espeto com aquela picanha, é ou não é? Não gera essa visão em você? Gera uma visão. Porque toda palavra ela vai gerar uma visão dentro de você. Você está entendendo? Você está compreendendo isso? Então, há imagens que estão sendo geradas, há uma visão que está sendo gerada. E o que a gente precisa compreender é que tanto a palavra quanto a visão, ela vai nos conduzir a enxergarmos o que de fato Deus está entregando e o que Deus quer tornar realidade. Amém ou amém? Tem coisas que Deus quer tornar realidade. E para isso Ele vai te entregar uma palavra ou uma visão. Ei, tem coisas que Deus quer trazer à existência e é aquilo que ainda não existe. E por isso o Senhor vai te entregar uma palavra ou uma visão. Precisamos compreender que a palavra ou a visão profética, ela não se materializa sozinha. Escute isso, compreenda isso. Uma visão ou uma palavra que Deus possa nos entregar, ela não se materializa, ela não se realiza sozinha. Ou seja, vamos supor que Deus entregue aqui uma visão para Ricardo, de algo que ele precisa fazer. Só que Deus entregou isso e ele não consegue fazer isso sozinho. Ele precisa compartilhar isso. Ele precisa tornar isso conhecido para que outras pessoas possam compreender, possam acreditar, possam desejar realizar junto com Ele. Você está entendendo? Então, onde entra agora? O que é que entra agora? Além da palavra ou da visão, a voz profética. Você está entendendo? Você está compreendendo isso? Talvez de nada vá adiantar você ter a visão ou você ter a palavra,
apenas. Mas se você não ativar a voz profética, que possa alcançar outras pessoas, que possam fazer com que outras pessoas acreditem na visão ou na palavra, que traga a pessoa para estar junto com você, diante daquilo que Deus entregou, sem isso, não há realização, não há manifestação do profético. Então, a visão, ela precisa estar alinhada à voz profética. Você está compreendendo isso? Irmãos, e o Senhor falando comigo essa semana, desde domingo, me veio essa ativação sobre isso, do que nós precisamos estar gerando como essa voz. Os profetas, eles nada podem fazer apenas com a visão ou com a palavra. Ele precisa anunciar aquilo que viu ou aquilo que ouviu através da voz profética. Então, vejamos uma realidade. E agora eu quero entrar praticamente dentro da palavra. Eu quero falar sobre o profeta Abacuque. Então vejamos o que aconteceu com o profeta Abacuque no capítulo 1, Abacuque capítulo 1. Vamos lá. Abacuque capítulo 1, verso 1. Diz o seguinte: sentença revelada ao profeta Abacuque. Verso 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. E por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso, ele cerca o justo e a justiça é torcida. Abacuque estava diante de um cenário sobre o reinado do sul, em um tempo muito difícil, porque nesse tempo o reinado do sul, Judá, estava vivendo uma opressão descomunal sobre os caldeus. Já tinha sofrido uma situação muito difícil com os assírios, e de repente vem a Babilônia, entra e toma conta, e o braço forte da Babilônia, ele se tornou ainda pior do que o dos assírios. E o que Abacuque ele enxerga enquanto profeta de Deus e poeta, o seu gênero literário era de um poeta também. Ele simplesmente olha diante do Senhor e ele interroga Deus. Ele grita, ele clama. E ele diz: Senhor, o Senhor não está me escutando? Senhor, o Senhor não está vendo? Senhor, o Senhor não está vendo a violência? Senhor, o Senhor não está vendo o que esse povo tem feito com o povo de Judá, o povo de Israel? Isso vai ficar dessa maneira. Ele estava colocando as suas queixas diante do braço forte dos caldeus da Babilônia, a injustiça, a idolatria, a violência, a imoralidade, que era muito grande. E ele questiona a bondade de Deus naquele cenário. E ele faz de fato lamentações de Abacuque.
diante daquilo, e ele requerendo de Deus a sua misericórdia e a sua ação. Isso foi o primeiro capítulo, aquilo que Abacuque contempla. E como profeta, ele não questionou primeiramente o povo, mas ele questionou Deus diante do povo. É naquele momento que nós começamos a interrogar a Deus por que determinadas situações estão acontecendo. Isso só aconteceu comigo ou não? Ou já aconteceu com você? De repente você interrogar a Deus, por que isso está acontecendo? Será que tu não está vendo? Será que os teus olhos estão fechados? E aquele momento era um momento onde a Babilônia, ela massacrava o povo de Israel. Ela massacrava. A violência era grande. E um detalhe, você sabe qual é a palavra que está escrita aqui? Violência. Sabe qual é a palavra em hebraico? Isso é uma curiosidade apenas, mas eu preciso dizer. Ela se chama Ramais. Ela se chama violência cruel, violência de sangue. Ela tem o nome daquele grupo que você conhece, chamado Ramais. Violência se chama Ramais. Para não ficar nenhuma dúvida, né? E para não ficar nenhuma dúvida de quem defende grupos terroristas iguais a este. Ok? E Abacuque, ele pede uma intervenção a Deus, diante do cenário que ele estava vivenciando. E ele apresenta algumas queixas diante do Senhor, né? E a primeira queixa que Abacuque, ele coloca diante de Deus, ele diz: Senhor, a Torá, a palavra está sendo negligenciada. A violência, a injustiça de posse de um governo corrupto, de uma violência descomunal, de uma violência que se chama Hamas, né? Ela simplesmente é algo insuportável. Tem sido insuportável para nós. E Deus chega e traz uma resposta para Abacuque, para que ele possa entender que tudo isso também está acontecendo mediante o desvio do povo de Israel, mediante o pecado do povo de Israel. Nada disso está acontecendo por acaso. Então há um reconhecimento da parte do profeta para entender que Deus estava usando também Babilônia, os caldeus, para trazer juízo à nação de Israel de posse do seu desvio, de posse do seu afastamento, de posse do seu pecado, da sua negligência, da sua não observância, da falta de temor. Enfim, Deus estava trazendo juízo sobre Israel. Mas aí, Deus mostra isso para o profeta, mas o profeta vem com outra queixa. Gente, isso é engraçado, sabe por quê? Isso é engraçado porque, às vezes, não há problema de nós querermos entender como é que Deus se movimenta. E o objetivo aqui do profeta não era interpelar Deus, mas era entender: Senhor, como é esse movimento? Eu preciso entender. O Senhor está vendo ou não está vendo? Essa violência, ela é ou não é? Vai ficar assim ou não vai assim? O Senhor vai se mover ou não vai se mover? E o Senhor responde para ele: mas isso está acontecendo por conta do pecado do povo. Tudo bem. Então o Senhor está usando a Babilônia para trazer juízo sobre Israel, mas me explique outra coisa. E aí, ele pergunta para Deus: me explique uma outra coisa, porque a Babilônia, ela é também muito pior do que Israel. Ela tem cometido pecados ainda maiores do que Israel. E o Senhor está usando uma nação que é infinitamente pior do que Israel para trazer juízo sobre ela. Isso é justo? Isso está certo, Senhor? Ele interroga o Senhor exatamente sobre isso, porque essa nação, ela é muito mais perversa do que Israel.
ela é muito mais corrupta, os seus líderes, ela é muito mais injusta, ela é muito mais idólatra, ela é muito mais violenta do que isso, e ela trata os homens como animais, ela subjuga o nosso povo. E tu, sendo um Deus justo e santo, o Senhor vai usar realmente essa nação contra Israel. E é engraçado esse posicionamento do profeta. Então, o que é que acontece depois que o profeta Abacuque, ele interroga e questiona o Senhor a esse respeito? Abacuque 2, verso 1, coloca aí, e essa você já conhece, mas você vai revisitar ela novamente. Abacuque 2:1. Veja o que é que o Senhor fala com o profeta Abacuque. Vamos lá? Ele diz: por-me-ei na minha torre. Diga vigia. Diga para a pessoa que está do seu lado: vigia, vaso. Vigia, varão, varoa. Te coloca na torre, vai vigiar. Por-me-ei na minha torre de vigia, e colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei. Agora pausa, escuta isso agora. E vigiarei para ver o que o Deus me... Não deveria ser para ouvir. Mas ele está dizendo, para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa. Amém? Abacuque, ele toma uma posição. E ele disse, eu tenho visto tudo isso. Tem algumas coisas que eu já consigo enxergar, mas agora eu preciso me posicionar. Agora tem algo que eu preciso fazer. Agora tem algo que tem a ver comigo. Agora, mesmo que diante das minhas queixas e questionamentos, tem algo agora que eu preciso fazer. Amém? Cutuca aí a pessoa que está do seu lado e diz, olha, tem algo que você precisa fazer. Olha só. E ele diz, eu vou me colocar lá na minha torre. Eu vou colocar lá na fortaleza. E eu quero ver o que o Senhor me dirá. Olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Tem coisa que só nós iremos ver depois que ouvirmos. Ei, você está entendendo aqui? Olha só, tem coisa que você só vai poder ver depois que você ouvir. E dentro do profético, escute isso, dentro do profético, a coisa mais importante, primeiro, é ouvir, não é falar. Sabe por quê? Porque você só pode falar aquilo que você ouviu. Você não pode inventar a coisa. Você não pode querer fazer o que você deseja fazer, da forma que você quer fazer. Você tem que falar algo primeiro que você ouviu por parte do céu. Você vai começar a ver e a enxergar algo que você ouviu. Porque talvez vai ter visão, imagem, que precisa ser ouvida primeiro, para depois ser percebida. Então,
O profeta, ele falou para ver o que o Senhor me dirá. Então, o Senhor fala e continua dizendo, pode prosseguir, viu, que agora que a gente vai entrar aqui. Vamos lá, prossegue. Então, o Senhor me respondeu, ei, quando você se coloca na torre, quando você está convicto de que você precisa conectar o céu com a terra, de que precisa de ter uma resposta do céu para a terra, eu quero lhe dizer, fatalmente, o Senhor vai responder. Então ele diz, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Escreve a visão e grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa. O Senhor começou a estabelecer a primeira mídia visual. O primeiro outdoor foi concedido pelo profeta Abacuque. Você está pensando que a comunicação social veio agora? Foi com você? Não. O primeiro outdoor Abacuque fez, escrevendo a visão. E aí, continuando, ele diz, porque a visão ainda está para cumprir-se. No tempo, ei, escuta uma coisa, há um tempo determinado. Ei, você não entende, há um tempo determinado. Há um tempo determinado. Há um kairós de Deus determinado. Há um tempo perfeito de Deus que está determinado. Ele pode dar a visão, ele pode dar a palavra, mas há um tempo. E eu e você precisamos compreender o tempo. E ele diz, mas se apressa para o fim, e não falhará. E se tardar, e se tardar, diz para a pessoa que está do seu lado aí, diz a ele, espera. Se tardar, espera. Há um tempo determinado. Há um tempo perfeito. E pode parecer que vai tardar para você, mas se tardar, espera. Sabe por quê? Porque certamente Ele virá. E não tardará. Porque o tempo é dele, não é seu. Para você pode até parecer que vai tardar, mas para ele é o tempo perfeito, é o kairós de Deus, é o tempo oportuno, é o tempo onde você estará preparado. Mas que visão foi essa? Que palavra foi essa? Que Deus dá para Abacuque e que manda ele dizer, escreve ela, para que todos saibam, para que todos enxerguem, para que ninguém deixe de entender que eu estou vindo com resposta. E aquilo que eu estou te mostrando, eu vou cumprir, eu vou fazer, mesmo que pareça demorado para você, eu estou lhe dizendo, espera, porque eu virei e não tardarei em cumprir. O Senhor estava dizendo, ei, eu vou vir com juízo sobre a Babilônia, e eu vou destruir ela. Você acha que ela vai fazer tudo isso sobre Israel e ela vai ficar impune? Não. Ela não vai ficar impune. Você pode entender que eu virei com juízo. E esse ciclo de violência, de injustiça, esse ciclo de corrupção, de massacre, de maldade,
ele irá findar, porque eu vou julgar com equidade todas as nações da terra. Ele vai julgar. É o fato dele usar a Babilônia para julgar Israel, não define que ele está aprovando o que Babilônia está fazendo, mas o juízo dela virá. Olha, queridos, o juízo de todos virão. Nada ficará impune para o Senhor, e eu me agrado disso. Então, entenda que naquele momento Abacuque, ele expõe, e ele entende toda essa injustiça opressora, e ele faz as denúncias, ele estabelece as denúncias de tudo que estava acontecendo, mas entendendo, só que tem algo mais, continua, quem mandou tirar? Continua, e ele diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O soberbo pode se levantar, a maldade pode se levantar, a opressão pode se levantar, a violência pode se levantar, mas Deus não deixará impune aquilo que Ele prometeu. Vir com juízo, Ele virá. Mas Ele diz uma coisa para nós: diante de tudo isso, o justo, ele não vive, não se move pelaquilo que ele vê, ele se move pelaquilo que ele crê. Há uma palavra, há uma visão, e nós nos movemos no profético e não no natural, não naquilo que os nossos olhos contemplam, não naquilo que nós tocamos, mas nós nos movemos no sobrenatural de Deus. Não é no humano, não é na carne, não é na força do braço, mas é pelo Espírito profético de Deus que Ele tem derramado sobre nós para esses dias. Então Abacuque continua. Diante de tudo isso, ele declara, e ele faz essa afirmação: o justo porventura, ele viverá pela fé. Então as denúncias estão nesse momento escancaradas, e ele declara que há injustiça, há uma economia injusta ali da Babilônia sobre Israel, há uma cobrança desmedida de juros, escravizando o povo e levando o povo a uma permanência de pobreza, e há uma geração de riqueza para aqueles que usurpam algo sobre o povo, uma coisa desmedida, injusta, revoltante. Há um trabalho escravo, os homens sendo usados como animais naquele momento. Há uma liderança irresponsável, que enquanto o povo sofre por essa má liderança, eles se corrompem com orgias, com carnalidades, com imoralidades. E ele se indigna com isso. E por último, a idolatria, escravizando um povo, colocando um governo autoritário e fazendo com que aquele povo idolatre esse governo. Mas depois de tudo isso, e de enxergar tudo isso, e debaixo de uma palavra que o Senhor declara que virá com juízo sobre Babilônia, Abacuque se apropria daquela palavra e entende que, independente de tudo isso, ele e o seu povo precisava se mover através da fé, em uma palavra, em uma visão, esperando o tempo determinado por Deus para o cumprimento dessa palavra, e sabendo que o Senhor, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e Ele tendo prometido, Ele irá fazer. E ele começa a se mover, entendendo de que o justo, ele precisa se mover em fé, e diante de tudo isso, ele se levanta, e o Senhor
irá julgar essa nação, irá vir com socorro. O Senhor se levantará com socorro, com providência, com justiça e derrubará todo o império do mal. O império do mal não prevalecerá. O Senhor derrubará os faraós, os homens maus, os homens violentos, os homens sanguinários. O Senhor não deixará impune. Mesmo que pareça demorado, mesmo que pareça que irá tardar, mas há um tempo determinado para tudo debaixo do céu. Então, Abacuque capítulo 3, começa uma nova fase, um novo entendimento nisso. E a gente precisa entender essa mudança, que Deus está mudando também a mentalidade profética do profeta. Ei, Deus precisa mudar a nossa mentalidade profética. Você está entendendo? Deus precisa talvez virar uma chave e realizar uma metanoia. Coloca Abacuque 3, por favor. A partir do verso 2. E de posse dessa mudança, porque Abacuque ele começa vendo a violência, a injustiça, a corrupção, e questionando: Deus vai ficar assim? O Senhor não vai se mover? O Deus justo, santo, bom, vai permanecer assim? E depois Deus começa a estar mostrando para Abacuque um cenário, e ele sobe para se colocar sobre a torre, e para recorrer a Deus, para orar ao Senhor, para clamar ao Senhor, e dizer: eu vou ficar aqui até que o Senhor responda. E o Senhor responde. E depois que o Senhor responde, uma visão e uma mentalidade é girada, e algo muda na mente do profeta. E ele entende, começa a perceber que Deus vai vir, e Deus vai cumprir a sua palavra, e que há um tempo para que ele possa se mover em fé, e não pelaquilo que ele está vendo. Ei, você está entendendo? Ei, você está compreendendo? Há um momento na sua vida que tudo que você está vendo é contraditório àquilo que Deus prometeu. Que tudo que Deus prometeu, aquilo que está diante dos seus olhos, é completamente contraditório. Mas você precisa continuar se movendo mediante a palavra que você recebeu, mediante a visão de Deus para você. E você não pode se mover pelaquilo que você vê, mas pelaquilo que você crê, pelaquilo que está estabelecido em uma visão e em uma palavra. De posse disso, Abacuque disse: Senhor, agora sou eu que tenho ouvido as tuas declarações. Ei, olha aqui para mim. Você precisa ouvir a Deus. Ei, Deus tem algo para te falar. Deus tem algo para te instruir, Deus tem algo para te direcionar, e você precisa, é você que precisa ouvir as declarações do Senhor. E ele diz: tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações, e me sinto alarmado, mas aviva a tua obra. Aviva a tua obra. Faz algo diferente. Faz algo novo. Começa a trazer vida àquilo que está morto. Aviva aquilo que está morto. Levanta aquilo que está prostrado. Põe de pé. Fortalece os joelhos. Restaura as mãos descaídas. Aviva a tua obra. Ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Ei, mesmo diante de tudo que está acontecendo, corrupção, violência, maldade, pecado, imoralidade, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ei, mesmo diante dessa situação, o
o Senhor há de derramar o seu Espírito no decorrer dos anos para fazer notório tudo aquilo que Ele prometeu. E faze-a conhecida a tua ira, mas lembra-te da tua misericórdia. Continua. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu. Mesmo diante dessa situação, eu quero te dizer, a glória de Deus será manifesta. E nós, eu e você, vamos encher a terra de louvor. Vamos mudar os ambientes e as atmosferas, e isso compete a mim e a você, para que Ele possa avivar a terra no decorrer dos anos. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Ei, tem algo que mesmo diante de qualquer situação, o Senhor, Ele tem poder para avivar-nos, para nos reposicionarmos, para que nós venhamos a mudar. Não será o local, o ambiente que irá nos mudar, somos nós que iremos mudar o ambiente. Mas diante dessa palavra, o que cabe a mim? O que cabe a mim, porque essa palavra ela continua, Abacuque continua. Essas declarações, esse entendimento, esse abrir de mente, esse posicionamento. E aí, o que cabe a mim? O que cabe a você? Alinhar, para que possamos alinhar a visão, a palavra da voz profética. O que cabe a mim e a você? Precisamos alinhar. Não adianta receber a visão sem ter uma voz. Porque se eu receber a visão, mas a minha voz continuar contraditória à visão, nada irá acontecer. Você está entendendo? E você está compreendendo? E Deus, em muitas situações, Deus foi muito paciente. Porque Deus, quando começa a chamar alguém para uma missão, Deus, Ele é paciente no início, até fazer você compreender, entender, descortinar os teus olhos. Quando Deus chama os homens sempre colocaram diante de Deus as desculpas e as justificativas, porque a visão ainda estava sendo construída, e a palavra ainda não estava em consonância, em convergência com a visão. Porque Deus chama Gideão e diz: Gideão, vai nessa tua força, homem valente. E Gideão disse: como assim, Senhor? Como? Se nós estamos aqui debaixo de um jugo, se tudo aquilo que nós produzimos, os midianitas vêm como gafanhoto e levam tudo, destroem tudo, onde é que você estava? Quando você se levanta, quando você se levantou lá no Egito, nós vimos os grandes feitos do Senhor, mas e agora? A gente não tem visto isso, e como eu irei fazer isso? Logo eu que sou o menor da minha tribo, da minha casa, eu não posso. E aí o Senhor vai. Por quê? Porque o Senhor tinha dado uma visão, tu vai libertar o meu povo, mas a voz estava em dissonância com a visão, com a palavra. Você está entendendo? Você está compreendendo? Deus entrega a visão e uma missão. Você vai libertar o meu povo. Mas como eu vou libertar, Senhor Deus? Porque
Eu tenho dificuldade de falar, eu sou pesado de língua. Não, você não está entendendo. Eu estou te entregando uma visão, eu estou entregando para você uma palavra. O seu discurso precisa entrar em linha aqui, porque se não entrar em linha, o profético não vai ser ativado, porque eu tenho uma palavra, mas a sua voz, ela está em contradição com a visão e com a palavra. Ei, você está aqui comigo? Por que você está tão quieto? Faça alguma coisa, você está entendendo? A visão e a palavra, ela precisa estar em linha, em alinhamento com a voz. Você está compreendendo isso? Precisa estar alinhado. O problema é que Deus entrega e Deus mostra o que Ele vai fazer, mas o que sai da sua boca, a voz, ela está totalmente contraditória com o que Deus quer fazer, com o que Deus está mostrando, com o que Deus está entregando. E Deus tem que realizar processos conosco. Chegou esse momento agora, o que fazer? Eu preciso alinhar a visão e a palavra, a minha voz. A minha voz precisa estar alinhada com aquilo que o Senhor está me entregando. Não pode estar, porque vai anular, vai abortar, vai sepultar a visão e a palavra. Então, não adianta receber uma palavra ou uma visão, se a voz estiver dissonante, desconectada. Precisamos trazer à existência aquilo que não existe através da voz profética. Ei, você está entendendo? Tem coisas que precisam vir à existência. O Senhor já deu a palavra. O Senhor já deu a visão. O que falta é a tua voz profética. É a tua voz profética. Declarando o que Abacuque, depois de tudo isso, entendeu. Ele disse: Senhor, a voz que o Senhor quer que eu libere é: aviva a tua obra. Aviva, Senhor. Faz algo. Tem algo que o Senhor quer que você comece a profetizar, a falar, a declarar, para que aquilo que ainda não existe possa vir à existência. Amém ou não amém? Então, precisamos entrar dentro dessa dimensão de voz profética, porque a voz profética, o que é que a voz profética faz? A voz profética, ela, diante do mar e diante dos cavaleiros de Faraó, o que é que a voz profética ela fala? Ela diz: marchem. Você está tendo uma visão, o que você está vendo é real, tem o mar e tem os cavaleiros, mas a voz profética diz: marchem, e o mar vai se abrir. O que é que acontece? Diante de uma muralha intransponível, está lá a muralha. Aquela muralha era a porta de entrada para o cumprimento de uma promessa chamada Canaã. Você está entendendo? Você está compreendendo? Jericó era as primícias de Canaã. Mas para que eu pudesse entrar em Canaã, eu teria que romper uma muralha chamada Jericó. E ela era intransponível. E diante disso, o que é que a voz profética diz? A voz profética, ela declara: rodeia 7 vezes. Na 7ª vez, toca as trombetas e grita que as muralhas vão ruir. Isso é voz profética. Você está entendendo? Ah, pastor, mas isso é uma loucura. É loucura mesmo. Porque a voz profética, ela não é racional. Você precisa crer contra a esperança. Você precisa crer contra a demora. Você precisa crer contra o que você está enxergando.
A voz profética, ela declara o seguinte, que diante de um gigante de 3,5 metros, completamente cheio de armaduras, espadas e lanças, a voz profética diz: tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, e hoje mesmo o Senhor me entregará nas tuas mãos. Ei, isso é voz profética! Isso é voz profética. O que é que você tem declarado diante daquilo que o Senhor tem falado para você? Ah, meu irmão, a voz profética, ela ativa o improvável. A voz profética, ela gera o sobrenatural. A voz profética, ela desafia o racional. A voz profética te encoraja, mesmo diante das ameaças. A voz profética te impulsiona. A voz profética, diante de uma fornalha acesa, onde aqueles rapazes declararam diante do rei e disse: olha, se o Deus a quem servimos, Ele quiser, Ele nos livrará da fornalha e de você. Mas saiba de uma coisa, nós nem serviremos, nem adoraremos essa imagem de escultura, porque a voz profética, ela rompe os nossos limites. Então, eu quero te dizer essa noite, que hoje você precisa se levantar, e talvez você, mãe, diante da realidade do seu filho, que está nas drogas, que está dentro do tráfico, que está no meio da bandidagem, e que todos têm dito para você que o futuro dele está amanhecendo um dia cheio de balas no corpo para ser sepultado. Mas essa noite eu quero declarar para você que a voz profética que é liberada sobre você é que Deus irá alcançar ele, e ele chegará ao arrependimento, e o Senhor irá restaurar a sua vida. Essa é a voz profética. A voz profética declara que mesmo que a sua família estiver em ruínas, destronada, seu casamento não tiver jeito, mas a voz profética diz para você que Ele é poderoso para restaurar, para restituir e para fazer algo novo. Ele vai virar a chave e vai fazer algo extraordinário, que todas as pessoas ficarão impressionadas, porque essa noite a voz profética é ativada sobre a sua vida e sobre a sua casa. Hoje a gente precisa declarar. Hoje a gente precisa ativar a palavra, a visão, a voz profética, para declarar que não há impossíveis que Ele não possa fazer. Não há coisa demasiadamente difícil. Foi isso que foi perguntado para o homem de Deus: acaso há coisa demasiadamente difícil que Ele não possa fazer? Não há, não há. Mas nós precisamos declarar que Deus, Ele pode fazer algo poderoso. E eu quero declarar essa noite que Deus fará algo novo sobre o Brasil. Que Deus vai fazer onde todos estão dizendo algo. Eu quero declarar que mesmo que essa nação tenha sido sequestrada por 11 homens de
toga, que querem estabelecer aqui algo autoritário dentro da nossa nação. Eu quero dizer que essa situação não permanecerá sobre a nossa nação. Nós não iremos compactuar com homens que simplesmente beneficiam bandidos, corruptos, pedófilos e simplesmente colocam na cadeia homens, mulheres de bem, de Bíblias, e colocam uma sentença de 17 anos. Nós não iremos nos conformar com isso. O Brasil irá virar a chave e não permanecerá debaixo desse jugo. Ah, irmãos, o Senhor vai nos libertar dos faraós. O Senhor vai trazer juízo, sim. Vai ajustar tudo que precisa ser ajustado. Mas nós não iremos virar uma Venezuela. Não iremos. As palavras proféticas que tem sobre a nação brasileira, elas se cumprirão. E aí, de posse dessa mudança de mentalidade profética, Abacuque ele chega a uma conclusão. E ele entende que mesmo das situações mais difíceis possíveis, ele entende, ele compreende. E ele conclui dizendo que mesmo diante de qualquer situação, ele diz: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus é a minha fortaleza, e Ele faz com que os meus pés sejam ligeiros como o da coça, e me faz andar altaneiramente, e Ele fará e cumprirá tudo aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida. Ah, meu irmão, a situação pode ser a pior possível, mas eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. E Ele cumprirá. Ele me fará andar sobre os lugares altos. Ele me fará andar ligeiro como a coça. Ah, irmãos, Ele colocará um novo cântico nos meus lábios e um hino de louvor. Ele irá mudar todo o cenário, porque Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Vamos ficar de pé. Olha aqui para mim. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu estava revisitando Neemias. Um momento onde Jerusalém estava em ruínas, em escombros.
tudo queimado, tudo destruído. E o Senhor entrega uma palavra, uma visão a um copeiro. Ei! Deus entrega uma palavra e uma visão a um copeiro e manda ele lá. E ele se apegou à palavra e à visão e começou a fazer uma obra de reconstrução dificílima. E se levanta uma resistência. Tobias, Sanbalates, para impedir a construção. Queriam sabotar os muros, ameaçaram, praguejaram, fizeram de tudo. Chegou ao ponto de famílias se reunirem sobre os vales, e com uma mão eles trabalhavam no muro, com a outra estava com as espadas desembaiadas, cada cabeça de família para proteger a sua própria família, e a obra não parar, e a obra não interromper. E sabe de uma coisa? Os construtores sempre serão maiores do que os demolidores. Mesmo que existam pessoas para tentar sabotar, para tentar interromper, para tentar retardar, para tentar impedir, maiores serão os construtores do que os demolidores. O muro se fechou, o muro foi levantado e todas as brechas foram fechadas, porque existiam construtores que tinham força para trabalhar. A palavra e a visão se cumpriu e Deus restaurou. Eu quero te dizer essa noite, arregaça tuas mangas, arregaça tuas mangas, deixa de desculpas e justificativas, alinha a palavra e a visão, a voz profética, realiza uma mudança de mentalidade profética e começa a declarar, começa a agir profeticamente naquilo que Deus vai fazer a partir da sua vida, a partir da sua casa. Ei, você veio para dar certo. Ei, você veio para dar certo. Você é um projeto de Deus, que Deus construiu com o objetivo de dar certo. E o diabo não vai impedir. E o diabo não tem autoridade. Você é um projeto de Deus, que não foi invenção humana, que não foi uma ideia qualquer. Você saiu da mente e do coração de Deus. E nada e ninguém vai impedir o que Ele tem para fazer na sua vida. Nada e ninguém vai impedir o que Ele vai fazer na tua casa, na tua família. Ninguém vai impedir. Nada e ninguém vai impedir o cumprimento do teu chamado. E nesse tempo que nós estamos vivendo como tempo profético, Deus vai ativar a nossa visão, mas também a nossa voz profética. Deus vai mudar a nossa mentalidade. Deus vai quebrar as resistências que impedem de você se mover no profético, e vai trazer para você uma clareza e um entendimento, e vai responder a todos os teus questionamentos. Ele vai vir com resposta. Ele vai fazer você entender e compreender
que mesmo que você esteja em um processo que pareça ser tardio ou demorado, não, é o tempo determinado. Ele está adestrando, Ele está te forjando, Ele está te levantando, Ele está te fortalecendo, Ele está te capacitando, Ele está fazendo você melhor, Ele está te aperfeiçoando. E aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Senhor, essa noite nós nos colocamos diante de Ti, porque entendemos que nós temos um destino profético. Somos uma geração profética. Somos, ó Deus, uma geração que se prepara, Pai, para o grande dia. Somos aqueles que preparam o caminho, que sedimentam, que pavimentam, Deus, que aplanam os lugares escabrosos, Deus, e tortuosos, Senhor Deus, para que uma geração passe, para que uma geração ande, para que uma geração, ó Deus, seja veloz, seja veloz, seja veloz. Essa noite, Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti, te pedindo, clamando a Ti. Nós temos visto, Senhor Deus, tempos difíceis. Nós temos visto, Senhor Jesus, tanta injustiça, tanta malignidade, Pai, tanta corrupção, inclusive dentro da sua casa, Pai. Senhor Deus, é verdade que parece que nós temos passado como um tempo de juízo e de correção, Senhor. Sim, meu Deus, mas nós queremos estar nos arrependendo diante de Ti, Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, em quebrantamento, em arrependimento, Senhor, para que o Senhor venha, Senhor Deus, e olhe para o povo que se chama pelo Teu nome, para o povo, ó Deus, que se humilha diante da onipotente mão do Senhor, que se enverga, Pai. Pai, para que o Senhor venha e escute o nosso clamor, a nossa oração, Senhor Deus, e venha e sare a nossa terra. Sare, ó Deus, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Ó Deus, venha sobre a nossa descendência, Pai. Deus, há uma promessa, Senhor, há uma palavra, Senhor, e hoje nós fazemos lembrar essa palavra, essa promessa, ó Deus, porque um dia um homem de Deus fez lembrar, e ele tomou uma decisão, e ele declarou diante de todo o povo, e ele disse: eu não sei vocês, estamos diante de uma terra que o Senhor prometeu, mas há algo que nós não podemos nos distanciar, e ele faz uma declaração e diz: eu decido que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor é uma decisão, é uma voz que se une a uma promessa, Senhor. E essa noite nós queremos, ó Deus, que a nossa voz se una a uma palavra, que a nossa voz se una a uma visão, Senhor Deus, e ela se materialize, Senhor. Meu Deus, nos alinha essa noite, nos alinhe, Espírito Santo de Deus, e faça algo novo no decorrer dos anos. O nosso clamor é: aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor. Essa noite nós queremos te pedir, Senhor Jesus, ressuscita os mortos, ressuscita os sonhos, ressuscita os chamados. Meu Deus, traz vida novamente, traz força novamente ao cansado, ao sobrecarregado. Meu Deus, põe de pé o prostrado. Deus, fortaleça os joelhos. Meu Pai bendito, venha com teu Espírito Santo, Senhor, sobre nós essa noite. Nós clamamos a Ti por uma visitação do teu Espírito Santo. Nos alcance essa noite, Espírito de Deus. Ativa-nos profeticamente, Senhor. Faça-nos enxergar e entender que não há impossíveis,
que não há nada difícil que o Senhor não possa fazer, que não há nada que o Senhor não possa trazer à existência. Ah, Deus, Abacuque entendeu: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E o Senhor declara: por isso tendes necessidade de perseverança, porque havendo feito a vontade de Deus, alcançareis a promessa. Faz isso, Senhor. Faz isso, Espírito Santo. Vem aqui sobre nós. Tire toda dúvida, toda incredulidade, todo medo. Remova, Senhor, as frustrações, as decepções. Remova. Tire o espírito do medo.